Boa noite. Tudo bem com todos? Graças a Deus. Irmãos, vocês já ouviram uma música gospel que fala "Vou passando pela prova, dando glória a Deus"? Já ouviram? Esta sou eu hoje. Antes de iniciar a pregação, queria contar uma coisa, não para me vangloriar, nada disso, mas já fazia um tempo que eu não via a igreja. Não lembro muito bem, mas talvez em dezembro foi a última vez que eu tinha ido à igreja. E eu ficava procrastinando. Amanhã eu vou na igreja. Eu chegava sábado de manhã, não ia, e ia só procrastinando. E justamente ontem, quando eu falei, vou à igreja, me preparei, quando eu estava saindo de casa, caí da escada. Machuquei o pé. E, nossa, que dor. Eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, pedindo a Deus para que Ele aliviasse aquela dor, que eu conseguisse colocar o pé no chão, porque não era possível que justamente, depois de não sei quantos meses, que justamente ontem, isso ia acontecer e me pedir de ir para a igreja. Sem falar que já havia um tempo que a Marli tinha falado para eu vir pregar. Então, para mim foi, no momento, veio tudo isso na cabeça, né? E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque apesar do que aconteceu, poderia ser bem pior do jeito que eu caí, eu estou aqui com os irmãos para adorar o Senhor. Amém. Dando prioridade às coisas importantes. Os irmãos que já viram eu pregar aqui sabem que eu não gosto de falar sozinha, né? É como se eu estivesse falando com criança. Então, vamos lá. Michele, me fale uma coisa que é muito importante para você. Imaginei. Deixa eu ver. O Juan, que acabou de chegar aqui na igreja. O que é muito importante para você, indispensável, Juan? Que bom. Irmãos, se a gente fosse fazer uma lista daquilo que é importantíssimo para nós, aquilo que é indispensável, é uma prioridade, é essencial na nossa vida, eu tenho certeza que a lista não seria tão pequena. Entraria a família, entraria talvez o trabalho, talvez aquela meta da casa, os projetos e tudo mais. Mas existem coisas bem mais importantes do que a nossa vida secular. Os irmãos concordam? Quando a gente analisa as histórias da Bíblia, a gente encontra a cada página exemplos de pessoas que deram prioridades a coisas importantes, mas que iam além da sua vida secular. Não é mesmo? E eu quero citar uma aqui, que todo mundo conhece a história. Até a Poliana, se eu perguntar para ela, ela vem aqui na frente contar a história para a gente. A história de Abraão. Abraão tinha um único filho, e então Deus vai e pede a ele esse único filho em sacrifício. Eu tenho certeza que não seria fácil para Simone entregar Davi, né? É Davi? Não seria fácil para Simone entregar o Davi, né? E ela mesma sacrificar. Mas Deus pediu isso para Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Sim, ele pegou Isaac e foi lá. Naquele momento, eu acredito que Abraão ele tinha 2 pensamentos e um único só propósito. Não. Mais ou menos por aí. Abraão tinha Isaac, que era muito importante para ele, era um sonho, era um desejo realizado, e ele tinha o seu relacionamento com Deus, a sua obediência a Deus, que também era algo importantíssimo para ele, era algo de prioridade na vida dele, a obediência ao Senhor. E naquele momento, Abraão se viu dividido entre 2 grandes importâncias na sua vida: o seu filho e a obediência a Deus. Então Abraão vai, pega o seu único filho e resolve dar prioridade ao amor que ele tinha por Cristo.
Eu só trouxe essa história de Abraão como exemplo. Mas hoje a gente vai focar um pouco em Esdras. Quantos já leram o livro de Esdras? Em Esdras, se passa o contexto. Olha, é um pouquinho difícil pregar com o professor assistindo, viu, gente? Dá um pouquinho de nervoso. Mas então, no livro de Esdras se passa um contexto onde o povo de Deus estava ali no início do momento em que eles saíram do exílio babilônico. E o povo tinha, já em Jerusalém, eles tinham dado início à construção do templo, mas houveram problemas e eles tiveram de interromper. Um tempo depois, Artaxerxes decreta, permite que Esdras e aqueles que o quisessem acompanhar fossem até Jerusalém para verificar como estavam as coisas por lá, para adorar e tudo mais. E diante daquele contexto, Esdras chega ali e percebe que o povo de Deus estava completamente corrompido. Estavam cometendo pecados gravíssimos. E Esdras ficou muito assustado com aquilo, muito triste, muito decepcionado. Mas Esdras, ele colocou um propósito em seu coração, que é justamente o versículo que a irmã Marli leu no início. Porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para executá-la e para ensinar em Israel os estatutos e juízos. Esdras, irmãos, era um escriba descendente de Arão, né? Ali passaram várias gerações, Esdras estavam honrando a sua descendência, dedicando-se ao Senhor. Esdras tinha um conhecimento esplêndido da lei de Deus, um conhecimento magnífico das Escrituras. Tanto que no versículo 6, fala exatamente assim. Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele. E o rei lhe deu tudo quanto pedira. Nesse versículo afirma que Esdras, ele tinha habilidade na palavra de Deus. O versículo 11 também confirma isso. Fala que o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor. Ele tinha um conhecimento vasto a respeito das Escrituras. Contudo, Esdras não se limitou àquilo que ele já conhecia. Quando a gente imagina Esdras, acredito que não foi uma vida inteira de aprendizado, uma vida inteira de educação, de dedicação, uma vida inteira de entrega a Deus, a sua palavra, ao conhecimento das Escrituras. Mas ele não se limitou àquilo. Ele não colocou no coração dele que ele já sabia demais. Por exemplo, fiz 23 anos. 23 anos que eu sou reformista. Porque eu nasci, minha mãe já era membro, já estava na igreja. Mas às vezes a gente, por estar tanto tempo na igreja, estudando lição e fazendo pregação e tudo mais, às vezes a gente se acomoda de que já sabe o bastante, né? Mas a verdade é que não deve ser assim. Esdras colocou no seu coração o desejo de aprender mais, de guardar a lei do Senhor lá no fundo do seu coração, para que ele pudesse, de fato, viver aquilo. Josué, capítulo 1, 8, tem um versículo muito importante, eu gostaria muito da ajuda dos irmãos. Irmão Linares, você poderia ler para nós? Josué 1, 8. Marli, você pode preparar Provérbios 8, 34 e 35. Provérbios 8, 34 e 35. Irmão Linares, Josué 1, versículo 8.
É um versículo muito bonito. Para os irmãos que estão assistindo pela internet, o que o irmão Linares leu foi que nas Escrituras meditarás dia e noite, para que só assim a tua vida seja bem-sucedida, né? Marli, por favor. Provérbios 8, 34 e 35. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Na minha Bíblia fala vigiando diariamente. Irmãos, eu vou confessar para vocês. Infelizmente, eu não sou assídua todos os dias, a todo instante, fazer minha oração, estudar a Bíblia. Eu não sou assídua. Eu acredito que essa não é uma falha só minha, não é uma fraqueza só minha. Mas muitos de nós passamos por isso. Mas isso não significa que nós temos que nos acomodar e que a gente não venha entrar em reflexão diariamente. Diariamente a gente tem que se perguntar o quão próximo nós estamos de Cristo, o quão inteligentes somos a respeito das Escrituras Sagradas. Quando eu era criança, eu tinha muito medo da volta de Jesus. Porque uma das coisas que eu mais ouvia era que, se eu não soubesse de tudo na Bíblia, eu não ia para o céu. Aí eu cresci e descobri que não era muito bem por aí. A gente vai se acomodando, né? Acontece que a gente precisa fazer uma reflexão diária a respeito de como está a nossa vida espiritual com Deus, do quão próximo a gente está de Deus. É impossível a gente se sentir próximo de alguém se a gente não dá oportunidade àquela pessoa de se aproximar, não é verdade? Ou se a gente não se aproxima, certo? Então, como que eu posso dizer que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, se eu não conheço Ele? Se eu não tenho um relacionamento com Ele? A gente precisa aprimorar isso. Em Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo? E foi exatamente isso que Esdras fez. Independente de como tinha sido a sua trajetória até ali, o quão próxima tinha sido a sua trajetória até ali em relação à lei de Deus, ele decidiu continuar buscando diariamente, dia e noite, incansavelmente, as Escrituras de todo o coração. Com isso, irmãos, embora ele vivendo numa corte pagã, ele ainda assim se dispôs a estudar a lei de Deus, não somente para alimentar sua alma, não somente para guardar ali 7 chaves em seu coração, mas para viver verdadeiramente aquilo. Até porque, acredito que seja algo natural, né? Quando a gente experimenta um sentimento, quando a gente conhece algo, a gente naturalmente passa a viver aquilo. E Esdras se dedicou tão completamente às Escrituras de Deus que ele viu que ele necessitava executar mais fortemente as Escrituras Sagradas. No capítulo 9 de Esdras, versículo 6, ele vai perante o Senhor e faz uma entrega, uma confissão e uma súplica. Verso 6 ele diz: ó meu Deus, estou tão envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre nossa cabeça e a nossa transgressão cresceu até os céus. No verso 9 do mesmo capítulo, ele continua: porque nós éramos servos, todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós, à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus e para preparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. Embora conhecedor das Escrituras, ele reconheceu
que como pecador, como ser humano, ele constantemente estava em iniquidade, constantemente estava em pecado, constantemente estava ferindo ao Senhor. E não só ele, o povo também. Quando ele vai até o Senhor, ele mostra arrependimento a respeito de si e a respeito do povo. Com isso, ele se coloca a uma pronta obediência. No verso 15, ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras entregou-se completamente, reconheceu os seus erros como pecador e decidiu fazer uma entrega completa ao Senhor. Com humildade, ele apresentou a ele mesmo, apresentou o povo perante o Senhor. Mostrou uma disposição em praticar, em viver aquilo que ele vinha aprendido e que ele se dedicava diariamente em aprender. Ontem, assisti a pregação do Neemias, que ele trouxe uma reflexão muito interessante que eu nunca tinha tido ou nunca prestei atenção em alguma pregação a respeito. Ele falou sobre o querer e o efetuar. Que muitas vezes a gente ora que o querer e o efetuar é do Senhor. Ele trouxe um exemplo dele e da Michele, vou citar aqui, porque eu já conversei com ele antes, ele disse que eu podia usar. Ele contou ontem na pregação que um belo dia a Michele chegou para ele e falou: pai, vamos correr em tal lugar? E ele disse que ficou meio assim, tal. Não lembro se ele falou se foi ou não. Mas o fato é que ele trouxe a reflexão de que a vontade era da Michele. Mas o querer ia ter que ser de quem para ir? Dele, né? E isso é muito verdade na nossa vida espiritual. Esdras queria fazer a vontade de Deus. Por isso ele dispôs o coração dele tanto para conhecer, para buscar, aprender, quanto executar, quanto viver a palavra de Deus. O querer... Pode falar, Neemias, por favor. A vontade é dela, o querer é dela. E o permitir é meu. É isso aí. Aí realiza o querer efetuar de Deus em mim. Amém? É isso aí. Obrigada, Neemias. E eu achei muito interessante essa explicação. Então, é isso que se dá na nossa vida e que aconteceu na vida de Esdras, irmãos. Ele colocou-se à disposição. E uma vez que ele se colocou à disposição de aprender e de viver diariamente aquilo, naturalmente isso motivou ele a querer ensinar mais e mais ao povo. Porque ele olhava para o povo, via o povo vivendo em iniquidade, via o povo vivendo em pecados gravíssimos. E ele lá se alimentando da palavra de Deus, como escriba especialmente, ele precisava fazer algo para que o povo saísse daquela situação. Para que o povo parasse de ser injusto com o Senhor. Para que o povo parasse de entristecer a cada instante a Deus. E ele foi lá e se colocou à disposição de ensinar o povo. No verso de Neemias, não sei se os irmãos sabem, mas Neemias e Esdras antigamente era um livro só. E então, depois de um tempo, ele foi dividido. No capítulo 8 de Neemias, o versículo 8 e o versículo 12 diz: assim, eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura, com que eles entendessem as escrituras. Não é muito gostoso quando a gente está estudando algo, quando a gente está ouvindo, que a gente entende? Eu tenho muita dificuldade com o aprendizado, mas eu ficava maravilhada quando eu entendia. Quando eu estava na escola missionária, eu sempre tive o sonho de entender profecias. Mas eu tinha um pouquinho de medo, porque eu não entendia.
E quando eu fui para a escola missionária, eu tive um professor maravilhoso que foi o pastor Cícero. E o pastor Cícero, ensinando profecias do Apocalipse, profecias de Daniel, é algo fora de sério, porque não tem como você não compreender e não ficar tão maravilhado com as descobertas que a gente faz ali. E para mim era, nossa, para mim, com todo o respeito, irmão Edson, para mim era uma das melhores aulas que eu tinha ali dentro. Era profecias, porque eu entendia de uma forma incrível, eu ficava muito feliz. E assim ficou o povo de Israel, o povo judeu. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. O povo se jubilou, ficou alegre, ficou feliz. Eu acho que falta também, irmãos, em nós como um todo, o interesse de vir à igreja para realmente aprender. Às vezes, eu vou falar de mim, né? Às vezes, eu percebo que eu venho à igreja por uma rotina, um costume, um hábito normal. Hoje é dia de culto, vou para a igreja. E talvez falte na gente como um povo o desejo de realmente aprender. Eu penso que talvez esse povo não tivesse entendido tão bem, ficado tão feliz em compreender, se eles realmente não quisessem entender, se eles não quisessem aprender a respeito das Escrituras do Senhor. Quando a gente se coloca na posição de ouvir a palavra de Deus, a gente precisa orar ao Espírito Santo para que Ele coloque em nós o desejo de buscar. Eu passei por uma experiência há um tempo em que eu não tinha desejo nenhum de ler a Bíblia, mas assim, nenhum mesmo. Já sabe quando você está com fome, você olha para aquela comida, ela está muito bonita, mas você não tem vontade de comer? Sim, nenhuma vontade. Teve um tempo que eu estava assim com a Bíblia. Eu sabia que eu precisava ler, eu sabia que eu precisava estudar lição, que eu falava assim, eu preciso. Mas quando eu abria, não conseguia, não sei, algo me bloqueava. E um dia eu ouvi uma pregação, aqui mesmo na igreja, aquele grandão do Quarteto Luz, eu não lembro o nome dele. Enfim. E essa pregação mexeu muito comigo, porque ele falou o seguinte, que às vezes a gente sabe que precisa, a gente quer, mas não tem vontade e fica por isso mesmo. E a gente esquece uma coisa que a gente passa a vida aprendendo, que é, somente se o Espírito Santo te der um empurrãozinho, é que você vai ter desejo de estudar a Bíblia. E quando ele fez essa pregação, eu fiz um pedido ao Senhor. Eu orei e falei, Deus, tu sabe que eu não estou com nenhuma vontade de ler a Bíblia. Nenhum pingo. Mas amanhã de manhã, eu quero acordar às 5 horas, eu quero pegar a Bíblia, eu quero que o Senhor me dê vontade de ler a Bíblia. Eu já tinha até contado isso para o Neemias, uma vez que ele foi visitar a gente lá em casa. E aí, no dia seguinte, o despertador nem tocou. Eu acordei sozinha. Coisa que não acontece não, viu? Não é comum acontecer de acordar cedo, não. E eu acordei sozinha. Peguei a Bíblia, orei. E a partir dali, eu passei muito tempo tendo essa rotina. Todos os dias eu acordava às 5 da manhã e lia a Bíblia. Amo o livro de Provérbios. Então, é algo que eu, assim, termino de ler e começo de novo, termino de ler e começo de novo. E foi uma experiência muito boa para mim. Infelizmente, fracassei depois de um tempo. Mas é algo que ainda hoje eu lembro no meu coração. E eu oro para Deus mudar isso em mim, para Ele me dar esse desejo de novo. Porque quando a gente se coloca à disposição, irmãos, de aprender, quando a gente se coloca à disposição de realmente conhecer, o Espírito Santo trabalha na gente e nos dá o desejo, aquele desejo que a gente nem tem, que a gente sabe racionalmente que a gente precisa, mas que a gente não tem. A gente precisa desenvolver esse desejo
desenvolver esse anseio. E se não tem, buscar em Deus. Para finalizar, eu queria ler um texto que eu não tenho o livro, mas é da Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, mas que eu achei muito interessante. A palavra de Deus é como um tesouro que contém tudo quanto é essencial para aperfeiçoar o homem de Deus. Nós não apreciamos a Bíblia como deveríamos. Os irmãos concordam? Quem aqui tem coragem de dizer assim, eu aprecio a Bíblia 100% do jeito que eu deveria? Eu não tenho. E a irmã Ellen White afirma exatamente isso. Nós não apreciamos a Bíblia como deveríamos. Não estimamos devidamente as riquezas que encerra e não nos damos conta da grande necessidade que temos de examinar as Escrituras por nós mesmos. Os homens negligenciam o estudo da palavra de Deus para ir após interesses mundanos ou entregar-se aos prazeres da época. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido uma vida assim. E não adianta dizer, eu sou uma exceção. Nós não somos. Eu não sou uma exceção. O Sérgio não é uma exceção. Ninguém é uma exceção. A gente vive num mundo onde diariamente a gente recebe um turbilhão de coisas na nossa vida. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a gente acaba negligenciando muitas vezes o estudo da palavra. A gente acaba negligenciando muitas vezes o interesse por buscar a lei de Deus, por buscar as Escrituras. E automaticamente eu não vivo aquilo que eu não conheço. A gente não vive aquilo que a gente não conhece. E como resultado final, a gente não está disposto também a ensinar os outros. Não tem como a Marli ensinar ciências, ela não tem como ela ensinar filosofia, se ela é formada em matemática, não é? A gente, para a gente viver, para a gente ensinar, a gente precisa primeiro aprender. Hoje, essa é a mensagem que eu quero deixar com os irmãos. É uma mensagem que Deus trouxe para mim e que, sinceramente, mexeu comigo. E eu espero que essa mensagem tenha chegado até o coração dos irmãos. E todos aqui, tanto quem está assistindo de casa, como quem está assistindo aqui da igreja, sinta um incômodo no coração. Olhe ao redor e perceba os dias que a gente está vivendo e o quanto a gente precisa se aproximar de Deus um pouco mais a cada dia, dia e noite. Amém.